Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a essa nossa live, esse nosso encontro semanal para a gente conversar sobre assuntos tão importantes. O assunto de hoje vai ser filhos, o passo a passo para a educação eficiente. Todos que têm filhos, crianças por perto, sobrinhos, netos, já tiveram problemas com birra. Você manda dormir e não obedece, dá ordens e não é acatado, tem dificuldade de comportamento. Quando eles crescem um pouquinho, as dificuldades até aumentam, parece que eles se tornam outros seres humanos, né? A gente às vezes teve aquela vontade de aquela birra no mercado, sabe aquela birra no mercado, assim, numa certa idade, você tem vontade de passar com o carrinho por cima? Todo pai e mãe já passou por algum tipo de problema. Cada idade tem a sua problemática. E a não ser que você tenha um robô no lugar de um filho ou de um neto, você também já deve ter passado por esse tipo de problema. São seres humanos e temos esses comportamentos difíceis, mas 6 anos da minha vida eu trabalhei com crianças, especificamente com crianças, eu já vi pais e mães arrancando os cabelos porque não sabiam mais o que fazer. E é isso que a gente vai conversar hoje. Vamos conversar sobre formas de educar de uma forma mais saudável, de uma forma eficiente, que você vai entender o seu filho e vai entender técnicas que te ajudem. Eu tenho uma pequena de 4 anos e apesar dela ser uma filha maravilhosa, tá inclusive aqui do lado dormindo, ela também tem seus problemas de comportamento. Mas o que eu aprendi, o que eu quero te ensinar hoje, vai facilitar muito a sua vida e a educação dos seus filhos, de forma que até o comportamento deles vai responder de forma diferente se você aprender o que eu vou te ensinar hoje. Mas antes, eu quero te dar um aviso. Pessoal, prestem muita atenção no aviso de hoje. Na quinta-feira passada, na nossa última live, eu abri as inscrições para a comunidade Faila Tomé. E a comunidade é um grupo VIP, onde eu ensino você a lidar com os problemas da vida. Eu vou dar aulas, vou passar exercícios, vou criar desafios, vou te ouvir, vou te responder, vou tirar suas dúvidas e a gente vai ter esse crescimento, essa superação constante, tá? Então eu vou ensinar, por exemplo, de que forma você pode se comunicar melhor com as pessoas. Se você pode se comunicar através de uma comunicação efetiva, quais as formas, o que fazer no trabalho, em casa. Vocês sabiam que nos relacionamentos existe um negócio chamado os 4 cavaleiros do Apocalipse? Sério, tem isso. E tem como resolver, tem como melhorar. Se eu explicar, vocês vão entender tudo dentro da comunidade. A comunidade é para ajudar você que tá aí a ser feliz de verdade. Vai transformar a sua vida, vai trabalhar procrastinação, vai trabalhar ansiedade, vai trabalhar resiliência. O que é resiliência, Faila? É mesmo, vou traduzir de uma forma bem simples, é mesmo tomando porrada da vida, a gente ainda tá de pé e melhor, feliz. Como é que a gente aprende isso? Eu vou ensinar para vocês e a gente vai ter um crescimento junto, uma transformação. Essa comunidade ela vai ter uma duração de 6 meses. E o custo mensal vai ser de R$ 147. Se eu considerasse o preço normal da comunidade, com os bônus, com o conteúdo, com o suporte, ia sair por volta de R$ 1.150 por mês. Ou seja, essa primeira turma, da qual você tem a oportunidade de participar, está saindo 1/10 deste valor. Então eu sei que você que está aqui me seguindo, me acompanhando, que gosta do conteúdo que a gente vem produzindo, inevitavelmente um dia vai querer participar dessa comunidade e vai participar. Então eu tô te dando a chance de participar da primeira, onde o preço é super acessível, onde eu vou trazer para vocês, para todos nós, um conteúdo maravilhoso e uma comunidade VIP íntima, que as nossas inscrições elas são limitadas e elas vão se encerrar, prestem atenção, elas vão se encerrar na quinta-feira. Então, eu não sei qual vai ser a próxima, não sei quando vai abrir a próxima, então não perde tempo. Conta para as pessoas que você ama, que você quer o sucesso, você participe dessa comunidade. A hora é agora. Não adianta vocês me dizerem depois, Faila, eu quero tanto melhorar, mas não sei o que fazer, não sei por onde começar. Eu tô te dando a chance de transformar a sua vida. Se você não se inscreveu, se inscreva agora. Vai até quinta-feira. Até quinta-feira que horário, meu bem? Até as 20 horas. Até as 20 horas na quinta-feira. Ou seja, tem pouco tempo. Corre. Depois disso, não vai dizer que eu não avisei. O link para se inscrever tá lá na minha bio.
tá? E as vagas são limitadas, certo? Agora vamos entrar para o nosso tema de hoje. Eu tô super empolgada para conversar sobre isso com vocês. É um tema muito especial. A gente vem conversando sobre as 5 linguagens do amor e eu resolvi trazer isso para a questão da educação de filhos. Quando a gente estuda as 5 linguagens do amor voltada à educação, a gente percebe muita coisa interessante. O que a gente percebe? Que a maioria dos comportamentos negativos que a gente tem nas nossas crianças, nas nossas famílias, se dá muitas vezes porque a gente não consegue entender a forma como os nossos filhos gostariam de ser amados. Se eu perguntar para você, você que tem filhos, né? Vocês aí que têm filhos, você ama seu filho, sua filha? Você ama seus filhos? Vocês vão virar para mim e falar, lógico, Feila, lógico que a gente ama os nossos filhos. Agora tem uma segunda pergunta que é um pouquinho diferente. Os seus filhos se sentem amados por você? Aí é uma outra questão. E mostrar de uma forma eficiente o quanto os nossos filhos são amados é que mora o grande segredo. Porque muitos dos problemas de comportamento que a gente encontra nas crianças se dá ao fato das crianças não se sentirem plenamente amadas, não se sentirem amadas de forma incondicional. E isso é muito triste, porque isso tem acarretado problemas em todas as áreas. Né? Isso tem acarretado problemas na infância, problemas na escola, problemas futuros no trabalho, problemas de relacionamento. Falei, eu não quero isso para a vida dos meus filhos. Eu quero ter paz no meu lar agora e eu quero que ele tenha sucesso no futuro. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para descobrir, para entender e para trabalhar isso dentro da minha casa? E é por isso que eu trouxe para vocês esse material das 5 linguagens do amor para as crianças. Então, para quem não acompanhou o que são as linguagens do amor, linguagem do amor é uma ferramenta que a gente utiliza internamente para dar e receber amor. É a forma como a gente aprendeu ou como a gente se sente mais confortável. São principalmente na teoria do Gary Chapman, são 5 linguagens. Elas não são estáticas, não significa que porque você tem uma não tem as outras, né? A gente tem todas elas, só que uma delas se sobressai às outras. Então existem níveis que a gente fala, assim como uma linguagem, um idioma, né? Que a gente fala muito bem o nosso idioma materno, mas ao longo da vida a gente vai aprendendo outros idiomas que a gente pode falar muito bem, né? Mas a gente sempre tem uma predominância. E como é que funciona isso nas crianças? Como que a gente percebe isso nas crianças? Vamos aos poucos aqui. Nas crianças, a gente percebe que elas nascem desejosas, o que a teoria diz que é um tanque emocional. Ou seja, as crianças têm um reservatório para receber amor que ele precisa ser sempre reabastecido. Né? Como um carro precisa sempre de combustível, crianças precisam sempre receber amor o tempo todo. E como elas são menores, o reservatório é menor e ele se gasta mais rápido. Então a gente precisa rapidamente preencher esse reservatório. E aí a gente precisa entender as 5 linguagens porque são necessárias as 5 linguagens do amor para uma criança para que ela consiga desenvolver um bom repertório e no futuro até ela encontre qual é a sua própria linguagem do amor principal. Mas a gente precisa dar todas. Só que ao longo do desenvolvimento dos nossos filhos, quem tem mais de um filho aí sabe, né? Que não dá para você educá-los da mesma forma. Não dá sequer pra gente dizer assim, eu fui educado assim e deu certo, então vou fazer igualzinho com os meus filhos e vai dar certo. Não tem uma fórmula única. A educação tem que ser sempre personalizada e muito se deve a isso. O fato de dar e receber amor é percebido de forma diferente pelos filhos, tá? E você vai começando a perceber, se você tem 2, 3 filhos, que cada um reage de um jeito a diferentes situações. A única coisa que é predominante é que todos eles precisam entender que são amados incondicionalmente. O que é amar nossos filhos incondicionalmente? Significa que eu não vou botar limite? Não, longe disso. Longe, o mais longe possível disso. Amar os nossos filhos incondicionalmente mostra que, independente do que aconteça, eu vou continuar a amá-los. Eu tenho que explicar sempre para minha filha, independente do que você faça, do que aconteça, eu continuo te amando, nunca duvide do meu amor. Eu não concordo com o que você acabou de fazer. Eu preciso limitar o seu comportamento, eu preciso te ensinar o que é certo e o que é errado, mas o meu amor por você não muda independente das situações que a gente viva. É isso que a criança tem que crescer segura. Só que cada uma vai esperar isso de uma forma diferente, tá? A gente precisa dar todas, mas você vai ver que seu filho talvez tenha uma linguagem mais pronunciada que a outra, tá?
tá? E aí, quando a gente aprende e ensina a linguagem do amor dentro do nosso lar todo e a gente consegue falar várias linguagens, a gente tem uma família muito mais equilibrada emocionalmente, muito mais estruturada, com menos problemas emocionais no futuro, incluindo o fato dele ter, dos nossos filhos terem relacionamentos mais saudáveis. Então, a gente vai começar com a primeira. A primeira linguagem do amor das crianças é o toque físico. Quando eu estava estudando aqui, o livro é esse, né? Para quem eu não mostrei, As 5 Linguagens do Amor das Crianças. É um livro que trouxe um pouquinho desse conteúdo que a gente está conversando. Teve uma pesquisa que me chamou a atenção, que mais de 40% dos pais toca em seus filhos só o básico, só o necessário. O que seria só isso, só o necessário? Prestem atenção, porque isso parece estranho, mas é isso que acontece mesmo. Trocar a fralda, amamentar, dar banho, coisas que são extremamente necessárias. Então, 40% dos pais pesquisados, a maior parte do tempo faziam só os toques necessários. E não toques extras, né? Aquela vontade de esmogor que a gente tem, sabe? Quando a gente tem vontade de apertar, beliscar, dar beijinho, e fazer carinho, e cheirinho, e cocequinha. A maioria dos pais, a maioria não, por volta de 40%, não tinha esses momentos. Se limitava a fazer os cuidados mínimos. E aí, como é que vai crescendo uma criança com essa linguagem? Uma criança precisa do toque, precisa do contato físico. Então, desde de bebê, a gente percebe que antigamente dizia assim, tem que deixar chorando para aprender, né? O máximo de tempo, não fica no colo que acostuma. Gente, que as crianças crescem tão rápido, e é tão rápido mesmo, que se a gente não der colo agora, elas vão querer nosso colo. Lógico, tudo tem que ter equilíbrio, mas quanto mais as pesquisas mostram que quanto mais distante do nosso corpo a gente deixa, menos a imunidade delas se fortalece, elas têm mais tendências a ter crises emocionais, elas têm mais tendências a ter problemas de pele, de irritação, de alergias. Então, o colo, o pegar, o toque físico na primeira infância é essencial, fundamental. E você pensa assim, tudo bem, né? Bebê, você tá sempre no colo, pega, faz carinho e tal, mas e aí vai crescendo, e aí o que a gente faz? Lá por volta dos 7 a 9 anos, né? Os meninos acabam tendo aquela coisa, ai mãe, para! Quem é mãe sabe do que eu tô falando. Os meninos ficam, ai mãe, para de me abraçar, para de me beijar, ui, credo. E começam a dar uma afastada, assim. E aí a gente pensa assim, como que a gente vai desenvolver então o toque físico em crianças dessa idade? Tem várias outras formas da gente entender como é o toque físico. O toque físico não necessariamente precisa ser só carinho, beijinho, abraço. Ele pode ser um jogo familiar, né? Vai jogar junto, vôlei, vai rolar na grama, vai brincar. Você vê que os meninos têm uma época da vida que eles se envolvem muito em brincar de lutinha, né? E é a necessidade do contato físico, de uma outra forma, mas é a necessidade. Então, os nossos filhos vão sempre precisar. E na adolescência também se afastam um pouco. E aí o que acontece? Os filhos vão crescendo, vão se tornando cada vez mais independentes nas atividades e a correria, e bota filho no carro, deixa filho na escola, pega de volta e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. As famílias não têm mais tempo de ter aquele momento de abraçar, de ter esse contato, de ter esse momento de carinho, de passar a mão no cabelo, de fazer cafuné. Eu estava contando agora há pouco para o meu marido que uma das coisas que eu lembro muito da minha infância eram as sextas-feiras à noite, onde não tinha TV ligada, não tinha rádio, não tinha nada ligado, era só a família, né? E às vezes eu ficava deitada no sofá com meu pai muito tempo. E o meu pai fazendo carinho, cafuné, carinho na minha cabeça. E carinho e bem massagem já junto. E contando coisas da vida. A gente conversava, ele me explicava como é que as estrelas funcionavam. Perguntava pra ele por que o bumbum do vagalume acende. Coisas assim, que eu era criança e eu ficava encantada. Nossa, como meu pai é inteligente, ele me explicava as coisas. Mas o mais legal era estar ali, abraçado. E meu pai sempre teve muita dificuldade. Quem conhece meu pai sabe que meu pai é muito fechado, então para ele não era fácil dizer eu te amo. Ele raramente tinha escutado isso na infância dele, então não era algo natural para ele me dizer assim, minha filha, eu te amo. Não era, mas o fato de eu estar deitada com ele e recebendo carinho, recebendo aquele contato, para mim era o mesmo significado de um eu te amo. Então a gente continua assim, muito carinhoso,
Tem vezes que a gente se encontra quando viaja em São Paulo e a gente gosta muito de frequentar as feiras em São Paulo, feira de domingo de manhã. E a gente vai de braço dado caminhando, aí os feirantes chegam assim e falam: Ô casal, olha a laranja, casal, vem provar a laranja docinha. Eu dou risada, falo: pai, ou eu tô muito caidinho, você tá muito bonitão, hein? A gente brinca, mas é esse contato físico que a gente vai crescendo e que para as meninas também é tão importante ter com o pai, o contato, o abraço, o aconchego, porque a partir disso, se elas têm nessa linguagem a sua primeira linguagem principal do amor, e elas não tiverem isso preenchido, é um passo a mais para na adolescência elas procurarem isso de outras pessoas e de forma talvez equivocada, né? E é por isso que a gente, como família, tem que proteger, tem que amar, tem que abraçar, tem que beijar, tem que brincar, tem que rolar na grama, tem que ter contato, tem que ter aperto de mão, toca aqui, e todas essa parte que incentive o toque físico, carinhoso e que ajude a crescer muito mais, crescer mais confiante, crescer mais confiante até da própria aparência, da própria imagem, ok? Aí a nossa segunda linguagem do amor são as palavras de afirmação. As palavras também são muito importantes, muito, muito, muito importantes. Provérbios 18:21 diz o seguinte: a língua pode trazer morte ou vida. Então, assim, o que a gente fala para uma criança dificilmente é esquecido. Criança, né, a gente costuma brincar, é uma esponjinha. Aqui em casa, se a gente tá comentando alguma coisa, a gente já olha um pro outro e fala assim, papagaio fala, papagaio repete, né? Cuidado com o que a gente tá falando, porque daqui a pouco vai repetir. Então, assim, as crianças não esquecem o que a gente fala para elas. Elas têm essa memória muito importante. E uma palavra boa pode incentivar, pode colocar para cima, pode pensar assim, eu tô crescendo, meus pais estão felizes comigo. Como uma palavra pode destruir a autoestima, pode deixar a criança insegura, pode fazer com que ela se sinta mal, com que ela duvide da sua capacidade, com que ela duvide da sua beleza, com que ela se sinta feia, que se sinta mal. Então as nossas palavras podem fazer crescer um ser humano como murchar uma criança. Então a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente fala. Então, por exemplo, na minha filha eu percebo bem, as crianças elas mudam, isso é importante dizer, as crianças pequenas elas vão mudando de linguagem principal muito rápido, até que lá para 7, 8 anos elas consigam definir qual é a sua linguagem principal, tá? Mas você vai percebendo que elas têm grandes alterações. Eu percebo na minha filha que ela tem o toque físico e as palavras de afirmação, porque ela tá sempre, você viu o que eu fiz, né? Quando ela termina o pratinho, ela vai no pai, vem aqui comigo para que a gente dê parabéns, que ela terminou de comer sozinha, que ela terminou e tal. Tem essa questão da palavra de afirmação, mas tem o toque físico muito forte. Então eu perguntei para ela, eu fiz o mesmo teste que os pais, as pesquisas fizeram no livro, e aí eu falei, filha, você sabe que papai e mamãe te amam? Ela falou, sim, eu sei. E como é que você sabe que papai e mamãe te amam? Porque vocês me enchem de abraço e de beijinho. Então, nota-se que nesse momento a linguagem principal do amor dela é o toque físico. Ela está muito interessada que a gente esteja sempre abraçando, beijando. E aí quando eu vejo que, por exemplo, ela está se comportando mal, e é uma coisa que aprendendo isso eu também aprendi a corrigir em mim, quando ela está se comportando mal, o que a gente acaba fazendo é colocando longe, sabe? Dizendo assim, fica aí de castigo. E é exatamente o oposto do que a criança precisa. Nesse momento ela precisa do colo, ela precisa do contato, ela precisa do carinho, e a gente faz o oposto. A gente joga a linguagem do amor contra a criança, dizendo assim, eu não. E a criança entende o quê? Ela não me ama. Ela não. Eu sou inadequada, se sente insegura, eu fiz alguma coisa errada, minha mãe não me ama mais, ela não quer tocar em mim, ela não quer me abraçar, não quer me beijar. Então, a gente tem que entender qual é a linguagem primordial que os nossos filhos estão tentando usar pra gente, para que a gente possa suprir essa demanda. Quando eu falo para ela, por exemplo, palavras negativas e mando ela ficar longe do meu contato, não, vai ficar lá no seu quarto de castigo e ela tá se comportando mal, ela vai piorar o comportamento dela. Quando ela realmente necessita que eu diga para ela que aquilo vai passar, que tá tudo bem, que ela tá aprendendo e que ela precisa do meu colo, do meu afeto, do meu abraço para entender que tá tudo bem e que ela vai conseguir passar daquela fase, tá? Então, assim,
voltando só às palavras de afirmação aqui, as crianças às vezes pensam, mas os bebês pequenininhos não entendem um eu te amo. Não, eles realmente não entendem um eu te amo, mas os bebês, eles conseguem entender sua expressão facial, eles conseguem sentir o batimento cardíaco, ele consegue sentir que você está falando de uma forma carinhosa, ele reconhece suas feições, ele reconhece o tom de voz. Então, um eu te amo falado para um bebê novinho, eu te amo, você é muito especial para mim, você é um presente de Deus, e falado de uma forma carinhosa, a criança já começa a criar mapas mentais de que aquelas palavras são palavras positivas e que ela está sendo amada daquela forma. Então, por mais que a gente diga assim, meu filho é muito novinho, ele não entende o que eu falo ainda, é um bebezinho, fale palavras boas, fale palavras carinhosas. Isso é muito importante para a formação do amor que ele vai desenvolvendo e da segurança, tá? Agora eu preciso explicar uma coisa interessante para vocês aqui. Elogios podem causar problemas, tá? A gente tem que... Palavras de afirmação não podem ser elogios vãos, tá? Então, assim, você não pode elogiar a criança só pelo que ela faz no momento, mas pelo que ela é. Filha, que lindo o seu desenho. Ótimo, tem que elogiar. Mas eu fico muito feliz que você está se esforçando sempre em aprender mais. Sabe? Elogiar pelo que a criança é, não pelo que ela faz pontualmente. Porque senão ela vai acabar ficando viciada em elogio e ela vai ficar assustada de querer só ter aquela pontuação daquele elogio. Então você tem que elogiar como um todo, em momentos que ela nem solicite. Falar, minha filha, eu percebi que você lá no parquinho dividiu o seu brinquedo. Eu tô muito feliz com o fato de você... E aí explique, use palavras que talvez não sejam do contexto dela, mas que ela vai entendendo, aumentando o vocabulário emocional dela. Eu estou muito feliz que você foi generosa, que você compartilhou. Então, assim a gente vai mostrando para ela que o importante é o que ela está se transformando e não só o que ela faz pontual. O que ela fez de dividir o brinquedo foi importante porque está construindo alguma outra coisa. Então, elogios soltos assim podem não ser benéficos a médio e longo prazo. Então, procure elogiar a sua criança pelo que ela é. Sua criança, seu adolescente, seu pré-adolescente, e não só pelo que ele fez pontualmente, ok? Então, muitas vezes a gente não se dá conta de que coisas que para nós é altamente simples, para crianças são grandes desafios. Então, se uma criança que tem dificuldade em errar, não gosta de errar, começa a aprender a andar de bicicleta, e a gente vai, é fácil, você consegue e tal, e a gente minimiza, fala, é simples, é só fazer isso, e a criança dentro da cabeça dela é um monstro, e você tá dizendo pra ela que é super fácil, eu falo, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu sou burra, eu não sei fazer. Então a gente tem que aprender de que forma a gente vai incentivar, né? Qual é a maneira e qual é a forma correta de incentivar o nosso filho a fazer as coisas que para ele são desafios. Então pense nos seus desafios. Você tem desafios, você tem medos, você tem grandes coisas que você coloca na sua cabeça e fala, ai meu Deus, sei lá, seja, por exemplo, um auditório com 5.000 pessoas. Seria fácil para você chegar lá e dar uma palestra de 2 horas? Fácil ou difícil? Talvez para alguns fácil, para alguns seria terrível. Mas é importante você entender que é mais ou menos isso que uma criança sente frente a um desafio, tá? Da proporção da mente dela. E a gente minimiza, fala, não é nada, só isso, né? Você ficou chateada só por causa disso? Né? Você desistiu de andar de bicicleta só porque você caiu? Pensa, aquele tombo para ela foi alguma coisa muito importante. Foi alguma coisa que moldou a forma... eu vou dizer para você assim, você nunca mais vai querer falar em público só porque você gaguejou? Né? 2.000 pessoas, o que são 2.000, 5.000 pessoas para você falar? Só por causa disso você vai desistir agora? Poxa, a gente tem que começar a adequar os desafios, os nossos desafios e entender os desafios das crianças, tá? Faz sentido para vocês? E aí eu quero contar uma experiência que conta aqui no livro, que fala de uma professora que ela pegou todos os seus alunos, pediu para eles escreverem numa folha o nome dos seus colegas, tá? E do lado do nome tinha uma folha com cada colega. E aí ela ia passando para todos os colegas escreverem uma qualidade que eles achavam daquele colega. Ia passando a folha de todo mundo. Então todo mundo escreveu qualidades de todo mundo.
Quando eles receberam o papel de volta, eles ficaram encantados de ver, poxa, nossa, as pessoas gostam tanto de mim, poxa, as pessoas me acham engraçado, os outros me acham legal, os outros me acham inteligente e tal, não sei o quê. E aquilo causou uma sensação de bem-estar muito grande dentro daquele contexto. E aí teve, muitos anos depois, um dos jovens que era daquela turma morreu na guerra, numa dessas guerras nos Estados Unidos, e quando o corpo foi trazido, a professora foi para o velório, né? E a mãe desse jovem que faleceu tirou um papelzinho do bolso e falou assim: professora, eu queria te mostrar isso aqui. E aí ela mostrou um papelzinho todo amarelado, remendado com fita adesiva, e era aquele exercício que a professora tinha feito. E aí a mãe falou assim: olha, ele andava com isso aqui sempre, para lembrar que ele era uma pessoa especial. E a professora ficou emocionada de ver que um simples exercício de colocar as características positivas tinha trazido tanto efeito na vida de alguém. E aí ela viu outros colegas que estavam lá também falando assim: eu também guardo o meu, eu também guardo o meu. Então é uma pequena experiência que mostra o quanto as palavras positivas, as palavras de encorajamento, elas são importantes. Tá? Elas são importantes para todos, quem dirá para uma criança em formação. Só que para algumas crianças isso vai ser mais importante do que para outras, tá? Vamos lá, a terceira, tempo de qualidade. Tempo de qualidade é uma coisa que, se pensem bem assim, né? Se é importante para um casal, é importante ter tempo de qualidade, vocês imaginam para um filho, ou uma criança que não entende a noção do tempo, não sabe, não consegue entender essas coisas. E aí muitas mães falam assim: Faíla, ela não larga, ele não larga do meu pé, fica me chamando o tempo todo, me solicita dia e noite, não sai de perto de mim, eu não consigo fazer nada sossegado, porque a criança tá o tempo todo. E aí a pessoa pensa assim: eu trabalho, e muitas mães já me disseram isso, eu trabalho em casa para poder cuidar melhor dos meus filhos, tá? Para poder ficar mais perto dos meus filhos. E muitas, quando a gente vai conversar e pesquisar efetivamente qual é o tempo que tem tido para isso, gente, é sério, todas nós temos casas. Deus quiser, todas nós temos casas para cuidar. A gente sabe que demanda muito tempo, demanda esforço e tem serviço que não acaba mais. Se você quiser passar o dia inteiro limpando, passando, cozinhando, arrumando, lavando, limpando, começa e termina, começa e termina, começa. E aí o filho chega: mamãe, brinca comigo, não posso, tô lavando louça. Mamãe, brinca comigo, não posso, tô varrendo a casa. Mamãe, não posso, tô... O tempo de qualidade é muito importante. É muito importante que a gente separe um tempo, mas é separar um tempo sem celular, sem TV, sem nada, um tempo para a criança. Se é um tempo para ler, se é um tempo para conversar, se é um tempo para brincar, não importa que tempo seja esse que você vai separar, mas separe um tempo. E aí você fala: mas a minha vida é muito corrida, eu tenho muita coisa para fazer. Sim, mas o seu filho, né, é a coisa, provavelmente deve ser a coisa mais importante, o top 10 da sua lista de coisas importantes que você tem na sua vida. Com certeza, se não é o primeiro item da sua lista. E aí o primeiro item é o que fica por último para ganhar a sua atenção. Por quê? Porque hoje não dá tempo. Minha filha, porque eu preciso, né, trabalhar, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E aí quanto mais a gente vai deixando esse tempo, muitas crianças, a gente resolveu esse problema que os pais reclamavam que o filho não saía do pé, vivia grudado, nananana, a gente resolveu separando um tempo. Então foi estipulada dentro da rotina dessa criança um tempo específico. Olha, agora é o tempo do papai, agora é o tempo com a mamãe, agora é o tempo que a gente vai ter só para nós, esse é o nosso tempo. Tá tudo desligado, é só nosso. E aí o resto do dia ela parou de solicitar tanto. Por quê? Porque ela entendeu que dentro do dia ela ia ter um tempo só para ela, tá? E aí aqui também conta de uma criança que começou a ter comportamento muito negativo na escola. Queria ficar só perto da professora, estava chutando os coleguinhas, e estava agressivo, estava agitado, ficava perguntando para a professora questionamentos sem importância, mas o tempo todo interrompendo a aula. E aí eles foram conversar com os pais, foram ver o que estava acontecendo. E os pais não sabiam dizer, porque estava tudo normal, em casa era um menino tranquilo, nunca brigou com a irmã, sempre tudo bem. E aí o professor aqui, ele foi lá, que é psiquiatra e pediatra também, foi conversar com os pais e perguntou: mudou alguma coisa na rotina de vocês? E aí o pai falou: olha, há um tempo atrás, quando eu ficava só com ele, a gente ia assistir jogo de futebol, mas como tá muito corrido, a gente ia assistir
a gente ia assistir lá no campo, né? Agora, como tá muito corrido, a gente só assiste pela televisão, ou assiste um filme, faz alguma outra coisa. E com a mãe? Perguntou, e com a mãe? Mudou alguma coisa na rotina? Ela falou, mudou. Porque até o começo desse ano eu trabalhava só meio período. Agora eu trabalho o dia inteiro. E eu chego em casa e ainda tenho que dar conta da casa, dar conta de tudo. Então, realmente, eles chegaram à conclusão de que eles não estavam tendo tempo de qualidade com aquele filho. E eles voltaram, o pai voltou a tirar um tempo, a mãe voltou a separar umas horas do dia para ler, para conversar, para ajudar ele na tarefa de casa e tal. E aí a professora chamou para conversar e eles ficaram preocupadíssimos, falaram, né? Todos nós. Chega bilhete chamando para conversar, todo pai e mãe arregala o olho desse tamanho, fala, ai meu pai, o que tá acontecendo? E a professora chamou para elogiar, dizer que aquele menino tinha mudado muito, tinha melhorado muito e queria saber o que os pais estavam fazendo para que aquilo acontecesse. Ele tinha parado de empurrar os coleguinhas, parado de solicitar a atenção da professora o tempo todo, e isso tinha feito uma diferença muito grande no comportamento deles. Por quê? Porque os pais priorizaram tempo de qualidade. Quer dizer que a mãe parou de trabalhar, o pai parou de fazer as coisas e ficaram só com o menino? Não, mas eles separaram um tempo de qualidade, tá? Durante a infância, as crianças solicitam isso, né? Mamãe, brinca comigo, papai, brinca comigo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Só que na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência, eles não solicitam mais, mas eles continuam precisando. Então, é importante que, apesar da nossa agenda lotada, apesar dos nossos momentos absurdamente corridos da vida que a gente leva, que a gente separe um tempo para ter uma atividade. Lógico, né? Na pré-adolescência não é mais sentar para brincar, para fazer slime, né? É talvez sair junto, ir ao shopping, dar uma volta no parque, correr, enfim, sei lá. Cada família encontra a sua dinâmica, mas se você não sabe nem o que fazer com seu filho, é sinal que você não sabe mais nem do que ele gosta. E aí, sinal que a coisa já não tá muito legal. Então é importante a gente entender que quando criança eles solicitam, mas quando eles crescem, eles continuam precisando, mas eles não vão mais solicitar. E se eles não solicitam da gente, em algum lugar eles vão encontrar esse tempo de qualidade. E aí vocês estão vendo que talvez o tempo de qualidade seja mal gasto, né? A gente tem visto casos aí do YouTube, de outras coisas terríveis que têm acontecido com jovens que não estão passando tempo suficiente com suas famílias. Então, eu até, né, vamos conversar mais sobre isso em outro momento. Mas eu queria contar para vocês sobre Susanna Wesley. Susanna Wesley, no século XVIII, ela teve 10 filhos. Né? O que, para agora, a gente pensa em 10 filhos, já dá vontade de arrancar os cabelos, né? Mas naquela época era algo normal. Só que pensa, no século XVIII, né, não tinha máquina de lavar, não tinha fogão, não tinha fogão a gás, não tinha coisas que facilitavam a nossa vida. Ela tinha que fazer tudo em casa e cuidar dos 10 filhos. E ainda assim, ela separava 1 hora por dia, né, cada dia ela separava 1 hora para um filho especificamente. Então hoje eu tenho 1 hora do meu dia só para você, filho número 1, filho número 2. Né? Então, assim, ela separava aquele momento, mesmo vivendo no século XVIII com a vida tão corrida, que ela tinha que fazer tudo na mão, lavar roupa no rio, enfim, né? A gente sabe que as facilidades. Mas ainda assim, ela separava 1 hora por dia para cada dia para um filho, ok? E aí a gente pensa assim, ela não tinha máquina de lavar, não tinha isso, mas ela também não tinha Instagram, Facebook, internet, televisão, seriado, né? Talvez nesse caso sobrasse algum tempinho também, né? Só que aí o que aconteceu com os filhos dela? A história conta que os filhos dela, vários se tornaram poetas, escritores, pregadores, professoras, se tornaram pessoas de respeito e pessoas importantes. E eles dizem que isso tudo foi graças ao empenho da mãe em fazer uma educação efetiva. Inclusive, um dos filhos dela, John Wesley, é um pregador e um compositor de muitos hinos que os cristãos conhecem, que se encontram em muitas harpas e inários por aí, devido muito a essa atenção que a mãe separava para cada um dos filhos, ok? Então, o que a gente precisa entender? 2 coisas legais aqui também. Eu tento resumir ao máximo, gente, mas é tanto conteúdo bom que eu quero compartilhar com vocês. É importante, uma coisa importante da gente lembrar: contato visual, tá? Muitas vezes a gente está conversando com os nossos filhos e fazendo milhões de coisas e a gente não está trocando contato visual. Então, pare o que você está fazendo e muitas vezes, óbvio, o tempo todo não dá, mas
Separe um momento para você olhar, olho no olho, converse olhando para o seu filho. Isso vai fazer com que você entenda o que está acontecendo com ele de verdade. Porque a gente sabe disso. Muitas vezes as palavras dizem uma coisa e o olhar, a expressão, a forma da gente se portar diz outra. Então você só vai entender isso se você olhar o que está acontecendo. Tenha conversas de qualidade, sabe? Muitos filhos não gostam de sentar, e aí, conta como é que tá seu dia e tal, não sei o quê. E eles, legal, legal. Mas se você estiver fazendo uma atividade com eles, eles acabam se abrindo. Contou na história aqui que o filho não gostava muito de conversar, mas eles foram jogar golfe juntos. E aí, durante uma tacada e outra e tal, eles começavam a conversar do jogo, e aí conversavam de outra coisa, e aí eles criavam um relacionamento saudável, pai e filho, no caso, né, da história. Então, o que eu quero dizer para vocês? Não sejam vítimas da urgência. Tudo no mundo que a gente vive é para ontem, tudo é urgente. Filha, papai, vamos fazer isso, filha, eu só tenho que responder um e-mail aqui. Mamãe, vamos fazer aquilo. Não, eu só tenho que ver o WhatsApp. Não, eu só tenho que responder os directs aqui. Agora, não, eu preciso fazer tal coisa. Não seja vítima da urgência. Entenda o que é prioridade. Os directs vão ter sempre, os e-mails vão ter sempre, a atualização das redes sociais vai ter sempre, mas a gente precisa entender qual é a nossa prioridade. E a gente tem falhado muito nisso. Muito. Todos nós. Isso é um puxão de orelha, não é um puxão de orelha para vocês. É um puxão de orelha para mim também. Porque sinto que muitas vezes estou aqui cuidando de vocês e esquecendo da minha pequena. Mamãe, me ajuda a fazer isso, mamãe. Não, filha, eu tenho que responder um direct aqui. Não, filha, eu tenho que mandar um e-mail aqui. E acabo esquecendo que a gente não pode ser vítima da urgência, ok? Só um detalhe aqui também, ler histórias. Muitas crianças pequenas gostam que a gente leia histórias. E a leitura de histórias facilita uma coisa muito legal, que é aumentar o repertório, o vocabulário emocional. Então, por exemplo, as crianças às vezes têm crises de birra, crises de raiva, de jogar as coisas. A criança faz isso porque ela não tem outras ferramentas para expressar o que ela está sentindo. Ela não consegue dar nome para o que ela está sentindo. Quando a gente conta uma história e a criança vai questionando e a gente vai contando e vai traduzindo isso, ela vai aumentando o seu repertório. Então, tem um livrinho que eu conto para Alice que fala das emoções, que toda vez que eu falava de todas, a hora que o menino ficou triste que a bola dele furou, ela queria que eu pulasse essa parte. Eu falo, não, filha, vamos ler a parte, mas eu não quero que ele fique triste. E aí a gente vai, para uma criança pequena é importante, mas em todas as idades é importante a gente entender e aumentar o repertório, o vocabulário emocional. A criança precisa entender quando ela tá com raiva, quando ela tá frustrada, quando ela tá com sono, quando ela tá com uma demanda não atendida. Isso tudo a gente vai trazendo através de um repertório, de conversar. Isso não é a TV que vai dar para ela, tá? Isso não é o aplicativo que vai dar para ela. Isso é a sua interação. Principalmente histórias, o imaginário. É entender que ela tem outras ferramentas. Quando ela estiver com raiva, ela pode fazer outra coisa que não só jogar o brinquedo no chão. Né? Por que a gente vê isso acontecendo em crianças? Porque também a gente vê isso em adulto também, que quando tá com raiva não tem autocontrole. Porque não sabe expressar de forma saudável, não tem equipamentos necessários para transformar essa raiva, essa revolta, essa coisa ruim no verbal, não consegue usar outras estratégias que não sejam estratégias negativas. E é isso que a gente precisa ensinar para nossos filhos. Filho, você está frustrado porque você está frustrado porque eu não posso comprar o que você quer? Eu entendo a sua frustração. Você também não pode pedir para a criança fingir que ela está feliz quando você diz um não para ela. Isso é ilusão da nossa cabeça. Ela vai ficar triste. O que a gente tem que ensinar para ela é como expressar essa tristeza, essa frustração. Não é se jogando no chão, não é fazendo escândalo no mercado. Como que ela expressa? Como é que a gente vai ensinar, dar ferramentas para ela, tá? Tem um comentário dizendo que é interessante perceber que tem livros, carinhas, bonecos que ajudam a expressar as emoções. Tem muitos recursos pedagógicos hoje em dia que ajudam a criança a entender, aumentar o vocabulário, entender e expressar. A gente pede até para imitar, né? No consultório eu fazia um monte de carinha para criança um pouquinho maior, fazia um monte de carinha em branco e aí eu ia incentivando a criança a desenhar o máximo de feições que ela conseguisse imaginar. E a gente ia falando e comentando aquilo para aumentar o repertório emocional verbal dela. Até que um dia um paciente meu, lindo, um paciente de 7 anos, chegou para mim e sentou bravo. Eu falei, o que foi, meu filho? Você tá bravo com alguma coisa? Não estou bravo, eu estou frustrado. Eu falei, que coisa linda. Tia, do que você tá rindo? Eu falei, não, é porque você usou muito bem a palavra frustrado. Me conte qual é a situação. Porque meu pai me prometeu, e aí me contou a situação.
Aí eu falei, realmente você está frustrado, você usou muito bem. E o que que a gente faz quando a gente está frustrado? E aí a gente foi desenvolvendo estratégias para lidar com aquela frustração. Porque nem a gente, quando é adulto, a gente sabe direito lidar com uma frustração. Então o ideal é que a gente aprenda logo na infância. E aprende fazendo toda essa atividade de entender as nossas emoções, do autoconhecimento e conhecendo as linguagens do amor facilita muito. Então eu tenho só mais duas para comentar aqui com vocês rapidamente, tá? Vamos falar dos presentes. O que são presentes? Então, muitas crianças hoje em dia têm sido bombardeadas com presentes, com bens materiais. Isso é ruim? Não, não é ruim. É ruim a forma a forma como está sendo feita, tá? Presentes em si não são ruins. Presentes em excesso e de forma errada tem sido, sim, a causa de muitos problemas. Mas uma criança que entende que quando ela recebe um presente, aquilo ali tem um significado, é um símbolo de amor, que ela foi lembrada, né? A tia que viajou para tal lugar e trouxe uma lembrancinha, trouxe uma conchinha da praia. Então, assim, não é o presente, não é a Baby Alive que a tia trouxe. É a conchinha, é o fato dela se sentir amada, de se sentir lembrada, de se sentir importante. Então, presentes são importantes, mas não da forma comercial como eles têm sido divulgados pra gente. Então, assim, você tem que estar atento a dar presentes para os seus filhos. Né? Mas, assim, o presente pode ser um bilhetinho dentro da lancheira, pode ser, filha, olha o que eu achei para você, uma pena que você achou no parque, sabe? Conta a história aqui de que um casal, pai e mãe, viajavam muito a negócios. E eles tinham duas filhas de idades bem próximas. E eles sempre traziam presentes da viagem, né? De lugares que eles conheceram e alguma lembrança, algum presentinho. E aí as filhas, uma delas pegava o presente e fazia uma festa. E, ai, muito obrigada, obrigada, obrigada. Já pulava no colo quando ele chegava, já perguntava do presente. Aí muitas pessoas pensam assim, nossa, que criança interesseira, só quer saber do presente. Prestem atenção, muitas vezes a criança está querendo saber se ela foi lembrada naquele momento, se você lembrou dela, se você viu alguma coisa e lembrou. Então essa menina, ela ia, e aí ela colocava num lugar especial no quarto, chamava o pai, chamava a mãe, olha que o lugar que eu coloquei e tal, não sei o quê. Já a outra ganhava um presente também, falava obrigada e tal, guardava. E aí ela chamava o pai e a mãe depois para contar como é que foi a viagem, o que que eles fizeram, e ela ficava ávida, ouvindo as histórias, as experiências, os lugares que os pais viajavam. Então, o que que a mãe percebeu? A mãe ficava muito chateada, porque uma das filhas não gostava, aparentemente não gostava dos presentes. Quando ela entendeu que para uma a linguagem do amor era presente, ela ia continuar dando presente para as duas. Mas ela entendeu que a outra não estava desprezando, mas que para a outra era muito mais importante que os pais tirassem um tempo para contar para ela como foram as experiências da viagem, que isso era o mais importante. Então, para uma filha, ela se sentia super valorizada recebendo aquele presente e a outra se sentia super valorizada recebendo o tempo daqueles pais. Então, é importante que a gente dê presentes. Só que tem uma coisa importante de lembrar aqui: presentes são em momentos, não precisa ser momentos especiais, pode ser qualquer momento, um presentinho, uma lembrancinha, alguma coisa assim, mas não confundam presentes com pagamentos. Por favor, não confundam. Se você se comportar bem, eu te dou um sorvete. Isso não é um presente, não entra na linguagem do amor, tá? Isso entra como pagamento de um bom comportamento. Se você usar como estratégia, pensa que é uma outra estratégia, tá? Não é uma recompensa. Esse da linguagem do amor não é um pagamento e não é uma recompensa. Ele é uma valorização de uma lembrança da criança, tá? Então, se você usar como estratégia, se você se comportar bem, depois eu te dou uma bala, lembra que entra em outro patamar, em outro esquema, tá? E aí eu tenho uma coisa que eu lembrei esses dias atrás aqui da Alice, e ela tava brincando aqui na sala, era um sábado à noite. Ela brincando, brincando, e ela falou assim: mamãe, me dá um binóculo de presente? E eu fiquei pensando assim: meu pai do céu, onde é que eu vou arranjar um binóculo para essa criança? Mamãe, me dá um binóculo de presente. Aí eu olhei para um e falei: tá, filha, um dia a gente procura um binóculo, mas binóculo é caro e tal. E aí a gente dá um monte de desculpa. De repente eu andei pra lá, andei pra cá, encontrei, tinha acabado o rolo de papel alumínio. Tinha acabado, tava só o tubinho. Falei: quer saber, filha? Melhor que comprar um binóculo, a gente vai fazer um binóculo. A gente cortou no meio, colou com fita, fez um negocinho, fez um fiozinho. Aquela menina passou, esta menina aqui, passou 3, 4 dias agarrada nesse binóculo.
como se fosse um tesouro. Então, tantas vezes a gente pensa que os nossos filhos querem aquele produto que viram na propaganda da televisão, tá? Mas não é isso. Eles querem a experiência de serem lembrados, de serem queridos, tá? Então, não os presentes que eu digo não estão nas lojas, não, nem sempre estão nas lojas, pode estar na praça, na rua, em casa, pode ser um papel que você ia jogar fora e você criou um presente para o seu filho. E aquilo para ele é importante. Então, não entrem na onda do consumismo exagerado. Entendam e mostrem para os seus filhos o valor que aquilo vai ter para eles. Às vezes eu quero. Mas ele quer a experiência que ele viu na TV. E a experiência que ele viu na TV não vai chegar junto com o brinquedo. Então ele viu 3, 4 crianças brincando com a menina, né, com a bonequinha. O menino viu 3, 4 crianças brincando com o carrinho, o pai, aquele sorrisão, aquela propaganda linda, chamativa. Quando ele comprar o carrinho, vai ser só o carrinho. Ele vai olhar para o lado, cadê toda a experiência que envolve? Então, cuidem com essa questão do eu quero. Muitas vezes seu filho quer a experiência que ele viu e não o objeto em si. O objeto não vai trazer aquilo e ele vai ficar frustrado depois. E aí a gente pensa assim, mas ganhou o brinquedo e largou uma semana depois. Lógico que ele largou, porque é um bem que não vem acompanhado de toda aquela euforia que estava na propaganda. Ele queria toda a euforia. Aí, talvez, se você pegar o brinquedo e curtir com ele toda a euforia, aí vai ser uma experiência bem diferente, ok? E por último, atos de serviço. Então, atos de serviço a gente pensa assim, mas é fazer as coisas pelos meus filhos, mas isso eu já faço naturalmente, né? Ele tem que comer, eu tenho que fazer comida, tem que usar roupa limpa, eu lavo roupa. Então, a gente tem que entender que atos de serviço é para cada idade. Algumas crianças exigem mais dos pais essa questão, você fez pra mim, nossa, você fez comigo, você fez por mim. Então, para uma criança de 4 anos, eu fazer o ato de serviço de lá arrumar a cama dela, né, arrumar, esticar, terminar de esticar e tal, é uma coisa do que se eu tivesse uma filha de 8 anos que já consegue fazer isso sozinha tranquilamente, que não é um desafio para ela arrumar uma cama. Né? Então, a gente tem que, dentro dos atos de serviço, a gente tem que não confundir com deixar a criança mimada, deixar a criança exageradamente, for fazer tudo para ela porque essa é a linguagem do amor. Não, mas muitas vezes você vê que a criança está com um pouquinho de dificuldade, você vai lá e ajuda. Né? Então, teve um caso aqui que o pai tinha também 2 filhos e aí dentro da consultoria o médico perguntou para ele, você já perguntou para os seus filhos se eles se sentem amados? Caiu o Instagram aqui. Perguntou para os seus filhos se eles se sentem amados e aí ele só um segundo, coloca para mim por favor de volta. E aí ele respondeu assim, eu não acho que isso seja importante perguntar. E aí o médico questionou ele falando assim, é importante que você pergunta para ele. Voltamos aqui. Pergunte para o seu filho se ele se sente verdadeiramente amado. E aí ele perguntou para um dos filhos. E aí o pai era daquele tipo assim que tudo ele incentivava os filhos a fazerem sozinhos, né? Pai, eu tô com dificuldade em consertar a minha bicicleta. Você é inteligente, consegue sozinho. Pai, eu tô com dificuldade em tal coisa. Você consegue, você é inteligente, faz sozinho. E ele incentivava. E ele achava que com isso ele estava criando filhos mais resistentes, mais fortes. E aí ele criou coragem e perguntou pro primeiro filho. Ele falou, filho, você sabe que seu pai te ama, né? Sei, pai. E você se sente amado de verdade? Sim. Por quê? E aí ele falou, porque você sempre faz tudo por mim, você sempre me acompanha, você sempre tá junto com a gente faz um monte de atividade legal junto, é muito bom ter a sua companhia e tal. E o pai ficou todo emocionado, assim. E o que o pai percebeu? Que a primeira linguagem do amor deste filho era o tempo de qualidade, né? E aí o que aconteceu com o segundo? Ele demorou um tempo para chegar no segundo filho, mas aí ele criou coragem e chegou pro segundo filho e falou, filho, você sabe que seu pai te ama? Sei, pai. E você se sente verdadeiramente amado? E o filho falou, pai, eu não sei como te dizer isso exatamente. E aí o pai falou, não, meu filho, vamos conversar. O que você está sentindo? Ele falou, pai, quando eu estava pegando fogo no pasto e eu pedi pro meu irmão te chamar, e você disse para ele que eu era inteligente o suficiente e que eu não precisava de ajuda, eu ia dar conta sozinho. Realmente eu dei conta sozinho, mas eu me senti muito triste por não ter recebido sua ajuda. Quando eu precisava fazer o dever de casa e você gritou dizendo que eu era inteligente, que eu me virasse, que eu
eu realmente me virei, mas eu fiquei muito chateado por não receber sua ajuda. Então, muitos dos que têm esse ato de serviço como primordial se sentem muito chateados quando não recebem ajuda, quando não recebem esse auxílio, tá? Não, por mais que saiba fazer, eles muitas vezes querem ajuda para estar perto, para fazer, para receber alguma coisa especial, ok? Então, assim, é importante a gente lembrar, para finalizar, que as linguagens do amor, elas não são estáticas. Então, elas estão sempre mudando, principalmente em crianças. Por isso que é tão importante a gente entender e doar para os nossos filhos todas as linguagens do amor. Mas umas delas vão se sobressair. E aí é importante para que a gente aprenda a forma de educar, a forma de corrigir, a forma de dar limites, tudo baseado na linguagem de amor primordial. Então, se o seu filho tempo de qualidade, você corrige ele dizendo que ele perdeu um passeio especial com você, isso vai fazer o oposto do que você estava querendo. Ele vai ficar ainda pior, ainda mais triste. Então a gente tem que entender cada ponto para saber com cada idade como a gente vai usar a disciplina e como a gente vai usar as linguagens do amor para aproximar a nossa família de nós. Para que eles entendam o quão importante é a obediência, o quanto é importante eles fazerem parte daquele círculo de amor, o quanto é importante isso na família toda, tá? E a gente precisa, para isso, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar emocionalmente equilibrado. Porque pais desequilibrados acabam passando o seu desequilíbrio emocional para os seus filhos. Então é importante que a gente entenda a nossa linguagem, como a gente está expressando o nosso amor, para que eles tenham também um desenvolver emocional equilibrado. E esse era o tema que eu queria passar para vocês hoje. Aqui no Instagram caiu, mas vai estar no YouTube, tá? Vocês vão ter, quem tem acesso a live no YouTube, vou dar as orientações depois, mas eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, lembrando que quinta-feira encerram as inscrições para a nossa comunidade Faíla Tomé. Entrem lá, tirem suas dúvidas comigo no direct, vamos conversando e não percam essa oportunidade de crescimento para que vocês sejam ainda mais felizes e tenham famílias ainda mais felizes. Um abraço a todos e boa noite!